Já notou como quem demonstra desespero nunca conquista o que deseja? Há algo quase invisível que afasta, como um cheiro no ar, um gesto impensado, um olhar ansioso demais. É esse excesso que revela sua fragilidade e entrega, de bandeja, o seu valor. E o pior, quem percebe isso em você dificilmente volta atrás, pelo menos não enquanto você estiver nesse estado. Sem dizer nada, você comunica tudo. A frequência com que olha o celular, a tentativa de contato que vem sempre de você, a inquietação nas redes sociais. Cada uma dessas ações mostra uma coisa: ansiedade. E a ansiedade, nesse contexto, tem cheiro de medo, de insegurança, de alguém que está desesperado por validação. É aí que a outra pessoa percebe. Você está disponível demais. E quando se torna previsível, perde o encanto. O estoicismo não nega a dor, mas a enquadra. Ao invés de reagir com impulso, ensina a observar o que escapa do seu controle. Se alguém te ignora ou se distancia, isso não é algo que você governa. Mas a maneira como você reage a isso, sim. Não se trata de sufocar sentimentos, mas de não deixá-los dominar suas atitudes. Recuar é o gesto de quem está lúcido e centrado, não de quem desistiu. Você pode chorar por dentro, mas não precisa implodir por fora. O estoico não é frio, mas disciplinado. Enterrar o desespero é dar espaço para sentir, sem ser escravo do que se sente. Se quiser escrever uma carta, escreva, mas não envie. Se quiser falar, fale no papel, nunca na mensagem. Cada impulso vencido é uma vitória contra a dependência emocional. E cada silêncio preservado aumenta sua força diante de si mesmo. E antes de continuar, uma pausa rápida, mas decisiva. Se você está sentindo que essa história parece com a sua e percebe que já passou da hora de parar de correr atrás e começar a ser notado, então não pode deixar de acessar o meu e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Esse material é direto, prático e vai no ponto. Como você pode aplicar os princípios estoicos para virar o jogo emocional sem precisar mendigar atenção? É o mesmo método que transformou a mentalidade de milhares de pessoas e pode transformar a sua também. Agora, atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre. Eu posso retirar ele do ar a qualquer momento ou fechar o acesso para novos leitores. Então, se você quiser essa mudança de verdade, aproveite enquanto ainda está liberado. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Garanta já o seu. Quando você desaparece da linha de frente, algo muda. Aquela ausência silenciosa começa a incomodar. O que antes era garantido, agora é um mistério. E o mistério gera dúvida. A dúvida leva à curiosidade. E é aí que você começa a inverter o jogo. Não se trata de manipular, mas de reconquistar a si mesmo ao ponto de não mais precisar do retorno. E é exatamente por isso que ele acontece. Você já percebeu que o barulho constante perde o impacto? É como uma música repetida tantas vezes que já não diz mais nada. Agora pense. O que acontece quando, de repente, tudo silencia? Quando a ausência toma o lugar da insistência? É aí que o outro começa a escutar, mas não a sua voz, e sim o vazio que você deixou. Quem se acostumou com sua presença constante não valoriza mais o espaço que você ocupa. A voz que antes era ouvida, agora é ignorada. Por isso, o silêncio não é fraqueza, é uma pausa estratégica. No instante em que você se retira, algo novo começa a surgir. A falta. E a falta é barulhenta, mesmo sem som. Quem antes te ignorava, começa a sentir o contraste da sua ausência. E esse impacto é profundo. Enquanto você fala, o outro escuta o que quer. Mas quando você cala, ele começa a pensar. O silêncio abre espaço para perguntas. Por que parou? Zrenia, será que seguiu em frente? Zrenia, ela me esqueceu? Essas perguntas não nascem quando você insiste. Nascem quando você some. A mente humana odeia o desconhecido. E quando você deixa de explicar, ela se obriga a criar explicações, todas com você no centro. Há quem confunda silêncio com desistência. Mas quem conhece sua força entende. O silêncio é o movimento mais estratégico que existe. Ele reorganiza a dinâmica, desfaz o hábito de ser ignorado e interrompe o ciclo de busca unilateral. Ao parar de se pronunciar,
você rompe o padrão. E tudo que quebra o padrão causa impacto. A ausência aqui é a mensagem mais poderosa que se pode transmitir. Quando você silencia, você não desaparece. Você ocupa outro tipo de espaço, um espaço interno. Você começa a habitar pensamentos, memórias, cenários. De repente, a ausência vira presença invisível. Aquilo que era constante se tornou escasso. E o que é escasso se torna valioso. Nesse ponto, o silêncio não apenas protege sua dignidade, mas começa a restaurar o interesse do outro, sem você precisar mover um dedo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sair ainda mais fortes depois de uma rejeição? Enquanto muitos se perdem na dor, outros se tornam inabaláveis. O que os diferencia? Eles não esperam ser salvos, constroem dentro de si a fortaleza que os protegerá das próximas quedas. E essa fortaleza nasce agora, nesse exato momento em que você mais sente. Aquele vazio que você sente hoje não é o fim da história. Ele é, na verdade, o ponto de partida da reconstrução. A dor, se bem direcionada, não destrói. Ela forja. E o estoicismo ensina exatamente isso. Tudo o que te abala pode ser transformado em algo que te fortalece. Mas essa força não é visível aos olhos de quem apenas observa. Ela se constrói no silêncio, no esforço interno, na escolha de não reagir com desespero. Enquanto sua mente gira em torno da ausência de alguém, você se perde de si. Mas ao mudar o foco, a mágica acontece. A energia que antes era gasta, tentando entender o outro, começa a ser investida no seu próprio crescimento. E é aqui que a arma interior nasce. Você troca o lamento pela ação. Troca o apego por metas. Troca o outro por você. E essa troca muda tudo. Você não pode impedir que alguém vá embora, mas pode impedir que isso destrua sua paz. A disciplina de não enviar a mensagem, de não procurar justificativas, de não implorar por respostas. Isso é poder. E é um poder que você controla totalmente. Cada vez que você escolhe manter a compostura, mesmo com o coração em pedaços, você está afiando essa arma invisível. E ela será sua companheira nas próximas batalhas. Você já reparou como as pessoas só enxergam o valor de algo quando perdem o acesso? Pois é, quando você estiver ocupado reconstruindo, focado no seu progresso, essa pessoa vai notar a mudança. Mas será tarde, porque agora você não está mais disponível emocionalmente. A arma que você forjou não foi feita para atacar. Ela foi criada para proteger o que você tem de mais valioso: sua paz. O que realmente machuca não é o silêncio da outra pessoa, mas aquilo que você imaginou que ela diria. A ferida não está na ausência dela, mas nas histórias que você criou esperando uma volta, uma mensagem, uma explicação. E quanto mais você espera, mais se decepciona. Chegou a hora de abandonar a esperança como âncora e seguir sem esperar nada de quem não entregou o mínimo. Esperança, quando colocada em mãos erradas, se transforma em prisão emocional. Você projeta, imagina, acredita, tudo baseado em possibilidades que não dependem de você. E isso, inevitavelmente, alimenta a ansiedade. A pessoa que se afastou sequer sabe da história que você continua escrevendo mentalmente. Cada expectativa é um elo a mais na corrente da decepção. E quanto mais você espera, mais você se paralisa. Esperar nada de ninguém não é se tornar insensível. É um sinal de que você amadureceu. O estoico entende que a dor maior vem do desejo pelo controle. E onde há controle sobre o outro, há sofrimento. Ao zerar as expectativas, você não se torna indiferente. Você se liberta. E, ironicamente, é nesse estado de neutralidade emocional que você se torna mais atrativo, mais calmo, mais respeitado. Quando você retira todas as apostas emocionais da mesa, algo curioso acontece. Você para de se frustrar. Você observa os fatos como eles são, não como gostaria que fossem. E isso te dá clareza. Clareza para enxergar comportamentos, intenções, padrões. Você deixa de justificar o injustificável e começa a enxergar as pessoas como elas realmente são, não como gostaria que fossem. A lucidez substitui a esperança. Sem esperar nada, cada gesto se torna bônus. Cada retorno vira escolha, não obrigação.
E isso te coloca em uma posição de força. A expectativa cria pressão, mas a ausência dela cria leveza. E a leveza é magnética. Quando você não espera mais, mas segue crescendo, vivendo e se desenvolvendo, é aí que, paradoxalmente, aquilo que você um dia quis começa a querer você de volta. Há algo de desconcertante no silêncio inesperado. Quando alguém some sem drama, sem explicações, sem despedidas, isso mexe com o outro. O ser humano tem horror ao que não entende. E é aí que o mistério começa. Se antes você era previsível, agora você é enigma. E um enigma desperta mais interesse do que 1000 declarações sinceras. As pessoas se cansam do que é acessível demais. A previsibilidade mata a curiosidade. Toda vez que você se explica, se justifica, se expõe demais, você se torna transparente e, portanto, descartável. O mistério nasce do não dito. Quando você some sem aviso, não responde como antes. Não compartilha mais cada passo, você acende a chama da dúvida. Será que ela esqueceu de mim? Por que ele sumiu tão de repente? Tudo o que é raro se torna desejado. E a sua presença, se for constante e entregue sem critério, perde o peso. Quando você para de se expor o tempo inteiro, começa a ser percebido de outro modo. Agora você não é mais uma presença garantida, mas uma lembrança difícil de alcançar. A curiosidade se alimenta do mistério. E o desejo nasce da ausência seletiva. Você não precisa fingir, apenas selecione melhor o que mostra. Não entregue detalhes da sua rotina. Não se explique. Não conte onde esteve nem com quem. Faça com que a outra pessoa tenha que imaginar. O mistério te torna instigante. Aqueles que te tratavam como alguém previsível, agora se perguntam: o que mudou? E essa dúvida é o começo da virada. Ninguém se apaixona pelo óbvio. O encantamento está sempre nas entrelinhas. Quando você vira alguém difícil de ler, você desperta uma força silenciosa. O outro se vê preso em pensamentos, tentando decifrar sinais que você não dá. E é exatamente por isso que volta. Não por obrigação, mas porque a sua ausência, agora envolta em mistério, virou presença constante nos pensamentos dele. É estranho como a ausência de alguém pode ocupar tanto espaço dentro da gente. Quando a pessoa se afasta, parece que tudo nela se amplia. Os gestos, os silêncios, os momentos. Mas e se esse vazio, em vez de te consumir, fosse redirecionado? E se no lugar de alimentar a ausência dela, você começasse a se reencontrar em cada segundo de silêncio? Quanto mais você pensa em alguém, menos você pensa em si. O outro vira centro e você se torna satélite. Suas decisões passam a girar em torno do que essa pessoa vai pensar, fazer, responder. E nesse ciclo você para de se enxergar. Começa a se moldar para agradar, adaptar-se para caber, diminuir-se para não perder. Mas o preço disso é alto. Você se abandona para manter alguém que já foi embora. Tudo o que você alimenta cresce, e o foco é o alimento da mente. Se você continua direcionando a atenção para o que te ignora, está regando o terreno errado. Mas quando você vira o olhar para si, para seus hábitos, metas, planos, corpo e mente, algo dentro começa a florescer. E esse florescimento interno, ainda que silencioso, muda completamente a paisagem externa. Quando alguém vai embora, é natural sentir saudade. Mas o que você faz com esse sentimento define tudo. Ao invés de procurar o outro, procure por si. Use a dor como impulso para retomar projetos abandonados, resgatar o que você gostava antes de conhecê-lo. Vá ao lugar que evitava, leia aquele livro parado, caminhe sozinho. A ausência do outro pode ser exatamente o que você precisava para reencontrar sua própria presença. Há algo profundamente magnético em quem está centrado. Quando você se ocupa com sua evolução, seu olhar muda, sua postura muda, sua energia muda. E tudo isso chega até quem se afastou, porque ninguém ignora por muito tempo alguém que brilha por si. O reencontro mais importante não é com quem foi embora, é com quem você deixou de ser, tentando agradar quem nunca ficou de verdade. Já percebeu como sua mente inventa justificativas para explicar o comportamento de quem se afastou? Ela deve estar ocupada, ele está confuso, talvez seja só uma fase. Essas histórias não servem para entender o outro.
servem para aliviar sua dor. Mas quanto mais você explica, mais você se engana. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é o único solo firme para reconstruir sua força. É natural tentar proteger o próprio coração, inventar motivos para o silêncio do outro, interpretar sinais inexistentes, distorcer fatos. Tudo isso parece inofensivo, mas te mantém preso a alguém que já virou as costas. Justificativas viram muletas emocionais. E enquanto você se apoia nelas, não aprende a caminhar com os próprios pés. A aceitação machuca no início, mas liberta depois. O estoicismo ensina a olhar os fatos como eles são, sem fantasia, sem romance, sem distorção. Se a pessoa se afastou, esse é o único dado real com o qual você deve lidar. A análise fria não é frieza, é sobrevivência emocional. A partir dela, você pode tomar decisões lúcidas, esperar ou seguir, recuar ou insistir. Mas tudo começa quando você abandona o hábito de contar histórias para se acalmar. Você não é responsável por decifrar o outro. A pessoa adulta que se afasta sem explicação já está dizendo tudo o que você precisa saber. Não busque lógica no desrespeito. Não procure profundidade onde só há desinteresse. Sua missão não é interpretar os sinais, mas respeitar o silêncio. E aceitar que, às vezes, a ausência é a mensagem mais clara que existe. A história que você conta para si pode ser o que mais te impede de seguir em frente. E quando você para de repeti-la, começa a escrever uma nova. Uma em que o protagonista é você. Nessa nova narrativa, não há espaço para justificar quem não ficou, mas há espaço de sobra para recuperar tudo o que você deixou de ser, tentando entender quem não quis ser entendido. Se eu só mandasse mais uma, bem curta, só para ver se responde. Essa frase já passou pela sua cabeça, não passou? É um pensamento traiçoeiro. Parece inofensivo, mas esconde um veneno lento. A autoanulação. Porque aquela última mensagem nunca é a última. E cada vez que você aperta enviar, está na verdade entregando mais um pedaço do seu valor. Você envia algo simples, sem resposta. A ansiedade cresce. Minutos parecem horas. Então tenta de novo, disfarçando a carência com humor ou casualidade. Mas o silêncio continua. E, sem perceber, você entra num padrão que se retroalimenta. Quanto mais ignora o próprio orgulho, mais o outro ignora sua presença. Não é a mensagem que machuca, é o que ela representa, um novo elo da corrente da submissão emocional. Filosofia não é teoria, é prática diária. E o autocontrole é o exercício mais árduo de todos. Ao controlar o impulso de se manifestar, você prova para si que já não é governado por emoções frágeis. Sêneca já dizia, nada é mais admirável do que dominar a si mesmo. Ao não mandar, você não perde, você vence. Cada mensagem não enviada é um tijolo no castelo da sua força interior. A mensagem que você não envia cria muito mais impacto do que aquela que tenta resolver. Porque o silêncio carrega dúvida, e a dúvida é inquietante. Quando você não reage, o outro começa a reagir internamente. Será que ela desistiu? Por que ele sumiu de vez? A ausência de resposta é, muitas vezes, a única resposta capaz de mudar o jogo. A vontade de enviar uma última mensagem vem do desejo de ser visto, compreendido, valorizado. Mas quem ignora você já escolheu não escutar. Continuar insistindo é como gritar para alguém de costas. O verdadeiro poder está em sair da cena sem ruído. Porque quando você cala, quem precisa ouvir começa, finalmente, a escutar. Mesmo que tarde demais. Já imaginou alguém tentando espiar sua vida e percebendo que você está melhor do que nunca? E tudo isso sem precisar mostrar? O erro de muitos é tentar exibir progresso para impressionar quem partiu. Mas o verdadeiro impacto está no que não é compartilhado. O que você constrói em silêncio, longe dos olhos de quem te ignorou, vale mais do que qualquer indireta nas redes sociais. Quando você para de publicar, parar de comentar, parar de tentar mostrar que está bem, algo se transforma. O outro começa a procurar rastros de você e não encontra. E nessa ausência digital nasce a dúvida. Será que superou? Será que encontrou alguém? Por que ela sumiu? O crescimento discreto provoca mais do que 1000 frases de autoajuda postadas.
porque o mistério sempre instiga mais do que a exposição. A maior parte das suas conquistas mais valiosas não precisa ser dita, precisa ser sentida por você. O treino constante, os hábitos novos, o cuidado com a saúde, a reconstrução emocional. Tudo isso é invisível aos olhos dos curiosos, mas visível na sua postura. Quem te afastou espera te ver afundar. Quando não encontra sinais disso, começa a duvidar das próprias escolhas. Você não está atuando para ninguém, está se tornando. E essa mudança é íntima, profunda e indomável. Quando você faz da sua vida um espetáculo privado, sem plateia, sem expectativas, sem holofotes, você finalmente assume o controle do roteiro. Quem precisa ver, verá, no tempo certo, da forma mais impactante possível, quando você não estiver mais tentando provar nada. Não há força maior do que o progresso não anunciado. A pessoa que te deixou começa a perceber, através de terceiros, sinais da sua evolução. Um novo círculo, uma mudança no olhar, aquela segurança que antes não existia. E tudo isso sem que você tenha dito uma única frase para chamar atenção. Porque no fim, quem realmente cresce deixa marcas, mesmo em quem tentou te apagar. O valor real não se anuncia. Ele se impõe pela forma como você se move, pelo que você tolera e pelo que deixa para trás. Você já reparou como algumas pessoas mudam a maneira de tratar alguém assim que percebem que não tem mais acesso fácil a ela? Isso não acontece porque o outro mudou de fato, mas porque seu valor percebido se elevou. E esse é o segredo. Fazer com que sua ausência diga mais do que sua presença já dizia. Você pode ser incrível, mas se vive disponível demais, atencioso demais, acessível sem critério, esse valor é perdido na rotina. O comportamento comunica status emocional. Quando você recua, se prioriza, limita acessos, algo muda no olhar do outro. E o que antes era garantido passa a ser visto como conquista difícil. O ser humano deseja o que desafia. E você só será desejado quando parar de ser previsível. Gritar que merece respeito não vale nada se suas ações contradizem essa ideia. O valor não é imposto, ele é percebido no silêncio das suas decisões. Quando você não responde à provocação, não implora por atenção, não insiste em ser visto, você desperta respeito. O outro começa a medir cada palavra, a pensar 2 vezes antes de te ignorar. Porque você já não está mais disponível como antes. Você não precisa dizer, eu mudei. A forma como você se porta já dirá isso. O jeito que você caminha, fala, reage ou não reage. Tudo em você passa a emitir uma nova frequência. E o mais interessante é que esse impacto não vem de fora. Ele nasce da decisão de não se diminuir mais, de não correr atrás, de não negociar seu valor por migalhas emocionais. Quando você desaparece, o outro preenche o vazio com projeções. E essas projeções são moldadas pela dúvida, pela curiosidade, pelo arrependimento. O que antes era claro, agora virou mistério. E no mistério, tudo ganha outro peso. Você não pediu por respeito, mas agora ele está sendo construído. Porque em vez de se explicar, você se afastou. E esse afastamento se tornou seu argumento mais convincente. Quando somos rejeitados ou ignorados, o orgulho costuma ser o primeiro a gritar. Quer provar algo, quer vencer no campo da vaidade, quer mostrar quem perdeu quem. Mas esse impulso, embora compreensível, raramente leva à paz. O verdadeiro poder não está em ferir o outro, está em dominar a si mesmo. E é aí que o orgulho bruto dá lugar à disciplina emocional. O orgulho ferido é impulsivo. Ele quer respostas rápidas, vitórias visíveis, reconhecimento imediato. Você sente vontade de agir, de dizer algo forte, de mostrar indiferença. Mas tudo isso ainda é reação. E quem reage perde o controle. A disciplina entra como a ponte entre o que você sente e o que você faz. Ela não suprime o orgulho, ela o refina. E com isso, você troca a necessidade de provar por um silêncio que comanda respeito. Explodir é fácil. Reagir com maturidade é arte. A disciplina emocional consiste em escolher não se explicar, não implorar, não atacar, mesmo quando tudo em você grita por isso. Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu.
E ser diferente aqui significa não agir como esperam que você haja. Significa escolher a contenção em vez da cena. E essa contenção tem um efeito muito mais duradouro. Quem age movido por orgulho se torna previsível. Joga indiretas, tenta causar ciúmes, posta frases com alvos ocultos, mas tudo isso só denuncia o quanto você ainda está envolvido. Já a disciplina cria um campo oposto. Você parece calmo, centrado, em paz. E essa calma desconcerta, porque o outro esperava guerra e encontrou maturidade. Isso muda completamente o jogo, sem que você precise jogar. Você não está mais lutando contra o outro, mas contra os próprios impulsos. E essa é a batalha mais nobre. Cada vez que você se cala quando poderia responder, que se afasta quando poderia insistir, que foca em si quando poderia se afundar no outro, você está vencendo. O orgulho grita por justiça imediata. A disciplina, por outro lado, constrói um legado de respeito silencioso. E esse é o tipo de respeito que permanece. Você pode passar dias tentando entender por que alguém se afastou. Horas revendo mensagens, analisando palavras, buscando sinais. Mas nenhuma dessas ações muda o essencial, o que está fora do seu alcance. E enquanto sua atenção estiver no outro, você estará desperdiçando a única força real que tem, o poder de transformar a si mesmo. A partir de agora, essa energia precisa mudar de direção. Quando alguém se distancia, o instinto é buscar formas de reconquistar, influenciar, persuadir. Você pensa em enviar algo, em parecer mais interessante, em forçar um reencontro. Mas tudo isso é fantasia. A verdade é simples e brutal. Você não governa as ações de ninguém. Toda tentativa de moldar o comportamento do outro é um investimento no fracasso. E esse investimento cobra juros emocionais altos. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa distinção muda tudo. Em vez de tentar controlar a resposta do outro, você passa a cuidar da sua reação. Em vez de tentar recuperar a conexão, você fortalece sua autonomia. A energia que antes alimentava o desespero, agora alimenta o crescimento. E isso começa com uma decisão simples: sair do território do outro e voltar para dentro. Ao redirecionar sua atenção, você deixa de ser alguém que espera, para se tornar alguém que constrói. Você começa a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a tomar decisões que não giram em torno de agradar. O ciclo de dependência emocional é rompido. Agora cada gesto seu alimenta seu próprio equilíbrio, não a esperança de ser notado. E curiosamente, é isso que te torna mais notável. Você não pediu para ser ignorado, mas pode escolher o que faz com esse silêncio. Ao redirecionar sua energia, você muda a paisagem interna e externa. O outro sente, percebe que você não está mais disponível, que algo em você se reorganizou. E talvez só nesse momento ele entenda o que perdeu. Mas aí, você já estará ocupado demais sendo alguém que não depende mais disso. Você já se pegou revisando uma conversa antiga, tentando encontrar um detalhe que explique o afastamento? Ou interpretando uma curtida como sinal de que ainda há esperança? Esse tipo de análise não revela a verdade. Revela a sua resistência em aceitar o óbvio. Porque no fundo, você já sabe. Só não quer encarar. E enquanto estiver buscando pistas, continuará preso ao passado que não volta. Interpretar sinais se torna um vício. Ela visualizou e não respondeu porque está ocupada. Ele curtiu minha foto, então ainda pensa em mim. Essas narrativas aliviam a dor momentânea, mas prolongam o sofrimento. Você cria teorias para proteger o que ainda sente, mas cada teoria te afasta da realidade. E fugir da realidade é o caminho mais longo até a liberdade emocional. O estoicismo ensina a olhar os fatos de frente, sem floreio, sem drama, sem filtro. A pessoa se afastou, não responde, não demonstra interesse. Isso já é suficiente. A verdade não precisa de enfeite, precisa de coragem para ser encarada. Quando você para de buscar exceções, começa a ver o padrão. E ao enxergar o padrão, finalmente pode decidir com clareza o que fazer. Aceitar não é se conformar. É parar de lutar contra o que não pode ser mudado. É reconhecer que aquela porta está fechada e deixar de forçar a maçaneta. A aceitação coloca fim à obsessão.
Dá início a um processo de reconstrução interna que não depende mais do outro. Você sai do campo da esperança e pisa no chão firme da realidade. E esse chão é libertador. A pessoa que não busca mais sinais, que não implora por resposta, que não tenta decifrar o outro, essa pessoa transmite uma energia diferente. Ela está em paz. E essa paz é rara. É justamente quando você para de procurar sentido no silêncio do outro que começa a construir uma vida onde você não precisa mais de respostas. E nesse momento, muitas vezes, o silêncio se quebra. Tarde demais para quem partiu. Poucas dores são tão agudas quanto a de ser deixado de lado. Mas o que quase ninguém percebe é que, escondido nessa rejeição, existe um convite silencioso. A oportunidade de renascer. Não do jeito que você era, mas de uma forma que nem você imaginava ser possível. A rejeição só quebra quem ainda não conhece sua verdadeira força. Quando alguém se afasta ou ignora, o impulso inicial é se diminuir, tentar entender, talvez até se culpar. Mas esse momento pode ser a ruptura necessária para reescrever sua história. Não porque você quer se vingar, mas porque a dor te empurra para o autoconhecimento. Você descobre limites, reconecta valores, entende o que aceita e o que nunca mais deve permitir. Nenhum diamante se forma sem pressão, e nenhuma alma forte emerge do conforto. A rejeição, por mais que doa, esculpe caráter. Você aprende a se levantar sem ajuda, a caminhar sem muletas emocionais. O estoico não teme a dor. Ele a observa, aprende com ela e a transforma em força. Cada lágrima não derramada vira disciplina. Cada silêncio suportado vira autodomínio. Você não precisa de ninguém para validar sua transformação. Não é sobre mostrar para o outro o que perdeu. É sobre mostrar para si mesmo o que sempre existiu aí dentro e que você tinha esquecido. Começa nos pequenos hábitos. Cuidar do corpo, proteger sua mente, manter promessas pessoais. Quando você volta o olhar para si, toda a sua identidade começa a se realinhar. A rejeição serviu como um empurrão que você evitava dar. E agora, ao olhar para trás, você não sente raiva. Sente gratidão, porque foi essa dor que te tirou da estagnação. A pessoa que te ignorou pode até voltar, mas encontrará alguém diferente. Alguém mais inteiro, mais forte, mais lúcido. E o mais interessante, você já não precisa mais que ela volte, porque a melhor versão de você não depende mais de ninguém. É curioso como o retorno quase sempre vem tarde demais. No momento em que você já não espera, quando finalmente se reconectou consigo mesmo, aquela pessoa reaparece. Não é coincidência, é consequência. Porque quando você cresce, sua ausência começa a gritar nos ouvidos de quem te subestimou. Só que agora, você é outro. E o que te feriu antes já não te atinge mais. A pessoa volta achando que encontrará a mesma versão sua. Aquela que esperava, que insistia, que aceitava menos do que merecia. Mas o tempo fez o que você não podia. Te amadureceu. Agora você não responde no mesmo tom, não se deslumbra com pouco, não sente necessidade de provar nada. O reencontro até pode acontecer, mas o cenário mudou completamente. Antes de prosseguirmos, não esqueça de pegar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que vai estar no link do comentário fixado. Garanta já o seu antes que se esgote as unidades. Enquanto você estava ali, acessível, o outro não te via. Quando se retirou, se reconstruiu e ficou em silêncio, o valor começou a surgir. Não porque você fez algo para impressionar, mas porque você parou de tentar. A energia muda, a ausência se torna incômoda, e quem um dia virou as costas, agora tenta reencontrar a porta, que talvez nem exista mais. Eles não voltam por culpa, voltam porque sentiram sua falta no espaço que você ocupava, e que agora está preenchido por outra coisa, amor próprio. Você não fez promessas, não pediu desculpas, não implorou, apenas cresceu. E esse crescimento, mesmo que em silêncio, reverbera. Quem ignora não espera que você floresça. E é exatamente por isso que, quando floresce, causa impacto. Agora você não espera mensagens, não calcula movimentos, não vive em função de outro alguém. Você está em outro nível. E quando a volta acontece, você não precisa mais dela. Pode aceitar ou não.
pode ouvir ou silenciar. A diferença é que agora você escolhe, porque o que antes era dor virou maturidade. E quem amadurece não volta atrás. Segue em frente, com paz no peito e dignidade nos passos. Sabe aquele momento em que você sente que precisa fazer algo, qualquer coisa para não ser esquecido? Mandar uma mensagem, curtir uma foto, mostrar que ainda está ali. Essa sensação não é amor, é carência. E quanto mais ela comanda suas ações, mais o outro percebe e se afasta. O que atrai não é a presença forçada, mas a ausência bem posicionada. Quem não precisa provar sua importância, transborda a presença mesmo no silêncio. Você pode não dizer nada diretamente, mas a carência se manifesta em cada gesto. A resposta rápida demais, o comentário desnecessário, o check-in onde sabe que será visto. São tentativas disfarçadas de dizer, não me esqueça. Mas esses sinais denunciam uma necessidade de validação constante. E quando alguém percebe que você está tentando ser notado, o valor percebido desaba. Isso não é sobre fingir frieza, mas sobre controlar o ímpeto de buscar por quem se retirou. Presença não tem a ver com quantidade de interações, e sim com impacto. Algumas pessoas falam pouco, mas são lembradas sempre. Outras falam demais e logo se tornam invisíveis. A diferença está na energia que carregam. Quando você sabe quem é, não precisa se oferecer. Sua postura comunica mais do que suas palavras. Sua ausência causa mais efeito do que sua insistência. E isso só é possível quando você substitui a necessidade de ser escolhido pela certeza de que não precisa mais ser aceito. É natural desejar contato, mas existe uma linha invisível entre querer alguém e depender emocionalmente dessa pessoa para se sentir relevante. Quando essa linha é cruzada, o outro sente. E o que era um laço vira peso. O estoicismo ensina que tudo o que não está sob seu controle deve ser observado, não desejado obsessivamente. Aprovação alheia não é direito, é bônus. E só chega para quem já se basta sozinho. Quando você para de correr atrás, algo surpreendente acontece. O outro desacelera também. A pessoa começa a notar sua ausência. Não porque você fez um movimento teatral, mas porque você desapareceu com dignidade. Sua ausência se torna presença. Sua calma vira mistério. E seu silêncio, uma pergunta que ecoa. O que aconteceu? Nesse momento, o jogo vira. Não porque você lutou para ser notado, mas porque parou de implorar para ser lembrado. Você já notou como o silêncio tem um peso próprio? Às vezes, o que cala diz mais do que qualquer discurso. É nesse espaço silencioso que a ausência se transforma em presença. Quando você para de tentar ser sentido, você começa, de fato, a ser percebido. Porque o impacto mais forte é aquele que acontece sem esforço, sem ruído, sem anúncio. É o tipo de presença que permanece, mesmo quando você não está mais lá. Algumas pessoas saem de cena e deixam um vazio. Outras saem e nada muda. A diferença está no impacto que causaram enquanto estavam por perto. Se você criou dependência emocional, a ausência pesa por um tempo, mas logo evapora. Agora, se você construiu valor silenciosamente, quando você desaparece, algo incomoda. A ausência deixa rastros. O outro sente a sua falta, não porque você implorou por isso, mas porque você soube se retirar no momento exato. Sem avisar, sem drama, sem ruído. O impulso é falar, se explicar, tentar se fazer entender. Mas o silêncio tem um efeito psicológico muito mais poderoso. Quando você se cala, o outro projeta. Ele começa a imaginar, questionar, revisar mentalmente tudo o que aconteceu. A mente humana odeia lacunas. E é nessa lacuna, nesse buraco de ausência, que você se torna presença constante. A falta de resposta vira pergunta, e perguntas causam inquietação. Você não explicou, não justificou, não pediu atenção, e mesmo assim o outro começa a se perguntar: por que ela sumiu? Será que ele seguiu em frente? Será que não se importa mais? A ausência bem posicionada não é castigo, é sinal de evolução. Quem estava acostumado com a sua entrega passa a lidar com o seu vazio. E nesse espaço vazio surgem as dúvidas. E toda dúvida é um caminho de volta ao pensamento de quem você era para aquela pessoa. Ao se calar, você prova que não está mais no mesmo lugar emocional.
que já não precisa de permissão para seguir, nem de aprovação para ser. Isso é poder. O tipo de poder que não grita, mas se impõe. Quem antes te ignorava, agora te procura nos próprios pensamentos. Quem te dispensou, começa a se perguntar por que você não está mais ali. E o curioso é que você nem precisou tentar. Você só parou de se esforçar. E começou a ser sentido. A tentação de apagar tudo o que foi vivido, como se rasgar as lembranças pudesse aliviar a dor, é comum. Mas a maturidade emocional está justamente em virar a página com consciência, sem precisar destruir o capítulo anterior. É possível seguir em frente com dignidade, sem precisar fingir que nada aconteceu. E quando você aprende a fazer isso, transforma até a rejeição em sabedoria silenciosa. Você não precisa reescrever os acontecimentos para superá-los. Aquela conversa, aquele gesto frio, aquela ausência sem explicação. Tudo isso faz parte do que foi real. E negar essa realidade só te prende mais nela. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, apenas como reagimos. Aceitar o que foi, sem fantasiar ou deturpar, é o primeiro passo para se libertar da necessidade de encerramentos perfeitos. Existe uma diferença imensa entre seguir e fugir. Muitas vezes, quando tentamos apagar alguém da memória, estamos apenas tentando machucar de volta. Mas essa tentativa de vingança emocional só prolonga o vínculo. Quem reage com desprezo ainda está conectado. Quem some para ser notado ainda está preso. Encerrar um ciclo de verdade exige silêncio maduro, não atitudes teatrais. A ausência precisa vir da paz, não do orgulho. Você não precisa provar que superou. Quem realmente virou a página não precisa expor nada. Não há frases de efeito, nem indiretas calculadas, nem provocações veladas. Apenas ausência. Ausência limpa. E essa forma de se retirar diz tudo. O outro sente. Percebe que algo mudou, mas não entende exatamente o quê. E esse não saber provoca muito mais do que qualquer explicação dramática. No início, talvez o silêncio seja interpretado como joguinho. Mas com o tempo, a pessoa entende. Você realmente parou de tentar. E essa percepção é dolorosa. Porque quem sempre esperou sua reação, agora se depara com o vazio. Não há insistência, nem indireta, nem reclamação. Você não está mais ali. E o pior para quem ignorou é perceber que não foi avisado sobre o fim. O fim simplesmente aconteceu. E você já estava em outro lugar. Existe um tipo de ausência que incomoda por muito tempo. Aquela que deixa um rastro que não pode ser preenchida com outra pessoa, nem silenciada por distrações. E não se trata de beleza, frases prontas ou estratégias. Trata-se de essência. Quando você se torna alguém de presença marcante e valor real, a substituição simplesmente não funciona. E quem tentou te trocar, percebe isso tarde demais. Ser inesquecível não é sobre se exibir, e sim sobre ser genuíno. A maioria tenta parecer interessante. Poucos realmente são. Quando você desenvolve sua individualidade sem se moldar para agradar, se destaca naturalmente. Você não implora por espaço, mas marca território com atitudes que refletem autenticidade. Quem vive de aparência é facilmente substituído. Quem vive com verdade deixa cicatriz. E essa marca é sentida mesmo na distância. Você não precisa inventar uma nova personalidade. Precisa apenas remover o que foi colocado para agradar. O que resta quando você para de tentar impressionar é quem realmente é. E esse quem se torna valioso porque é raro. A autenticidade é percebida mesmo no silêncio. Ela aparece na forma como você se ausenta, no modo como não se oferece mais, na postura de quem já não precisa provar nada. Isso incomoda, porque ninguém consegue substituir o que é verdadeiro. A presença constante, o contato excessivo, a entrega imediata, tudo isso banaliza seu valor. Mas quando você se retira com firmeza, você cria escassez. E o que é escasso se torna precioso. A pessoa tenta buscar essa conexão em outros lugares e não encontra. As conversas são mais rasas, os encontros mais forçados, os sorrisos mais mecânicos. A ausência da sua energia vira um comparativo inevitável. E você começa a ocupar a mente de quem te dispensou, mesmo sem estar presente. No início, o outro tenta seguir em frente.
Se distrai, testa novas conexões, cria uma rotina sem você. Mas com o tempo, algo não encaixa. Nada se aproxima da experiência que você oferecia. A leveza, o olhar, a escuta, a presença. Tudo agora parece menor. E sem que você diga uma única palavra, começa a surgir o arrependimento. Não porque você fez algo para provocá-lo, mas porque tentou te substituir e falhou. Você já percebeu como quem espera demais costuma receber menos? Quando você se posiciona como alguém que depende da decisão do outro, você automaticamente perde a força. Mas algo muda quando você deixa de esperar. De repente, a pessoa que te ignorava começa a perceber uma ausência diferente, a ausência da dependência. E é aí que você deixa de ser opção e começa a ser escolha. Mas dessa vez a escolha é sua. Quem vive esperando uma mensagem, uma ligação, uma atitude de retorno, entrega sua paz nas mãos de quem nem sempre quer segurá-la. E isso escraviza. A liberdade verdadeira começa quando você entende que não precisa mais de respostas para seguir. Não é que você não ligue, é que você não depende mais disso. A partir desse ponto, sua energia muda, sua mente se acalma, sua postura se fortalece. E o mais curioso, quando você para de esperar, as respostas costumam vir, mas já não importam mais tanto. Antes você era quem esperava, agora você se torna quem observa. Antes você era o que se doava, tentando ser notado. Agora é o que se valoriza, sem precisar se anunciar. Isso muda tudo. A dinâmica se inverte. Quem ignorava começa a buscar sinais. Quem te evitava passa a sondar. Mas a sua resposta, agora, vem de outro lugar. De um centro interno que não se abala com ausências, nem se curva a migalhas. Disponibilidade emocional é linda, mas só quando bem dosada. Quando você está sempre ali, pronto, esperando, se torna previsível. E previsibilidade destrói o encanto. Ao tornar-se seletivo, você não está jogando, está se respeitando. Você decide com quem vai falar, quando e como. Você define o que merece sua energia. E quando a pessoa percebe que já não tem mais acesso fácil, começa a entender seu verdadeiro valor. A diferença entre quem espera e quem escolhe está na postura. O que espera aceita qualquer retorno. O que escolhe avalia o que retorna. Essa mudança é visível. Você para de tentar consertar o que não foi seu erro. Para de justificar o injustificável. E começa a filtrar com maturidade. O controle silenciosamente muda de lado. E quem antes se sentia no direito de te ignorar, agora não sabe mais se será aceito caso decida voltar. É quase um fenômeno previsível. Você se retira em silêncio, para de tentar, recua com dignidade. E de repente aquele que ignorava começa a mostrar sinais. Primeiro é uma curtida, depois uma visualização, talvez até um comentário solto. Não é coincidência, é reação. O que antes era dado como certo, agora é ausência. E o ser humano só valoriza aquilo que sente falta. Desaparecer, quando feito com propósito, é uma das estratégias mais poderosas e silenciosas que existem. Enquanto você estava presente demais, a outra pessoa tinha o conforto da previsibilidade. Mas quando você some de forma firme, sem explicação nem indireta, cria uma ruptura no padrão. A ausência incomoda. A rotina que antes te ignorava começa a sentir sua falta no detalhe mais banal. E isso gera inquietação. O silêncio agora fala alto, e cada tentativa do outro de se reconectar é, na verdade, uma tentativa de silenciar o incômodo que você deixou ao partir. Sumir sem aviso causa um tipo específico de desconforto, o da dúvida. Quando alguém parte com raiva ou faz escândalo, o outro entende e ignora. Mas quando a retirada é silenciosa e madura, não há narrativa pronta para justificar. O cérebro da pessoa começa a buscar explicações. Será que me esqueceu? Será que está com alguém? Por que não fala mais nada? A ausência bem posicionada dispara a imaginação, e a imaginação é implacável. A ironia mais marcante desses casos é que o retorno sempre acontece quando você já não precisa mais. A pessoa volta não porque te ama, mas porque te perdeu. Não porque sente sua falta,
mas porque sente falta do controle que tinha sobre sua presença. Só que nesse ponto, sua evolução já avançou. Você não reage mais da mesma forma. O reencontro acontece, mas a versão que volta não encontra mais a versão que foi deixada. Quando você some e permanece firme, o que antes era ignorado, agora vira curiosidade. O outro quer saber, busca sinais, cria teorias, mas você dessa vez não oferece respostas, porque seu silêncio não é provocação, é paz. A dúvida que agora consome o outro é a mesma que um dia te deixou noites acordado. Só que agora os papéis se inverteram e você finalmente entendeu que sumir foi o melhor movimento de presença que poderia ter feito. Quanto mais você tenta ser notado, menos impacto causa. É um paradoxo cruel. A busca incessante por atenção, ainda que discreta, só reforça o desinteresse do outro. Enquanto você deixa rastros, ele ou ela caminha tranquilo, seguro de que sua presença estará ali, acessível. Mas quando, ao invés de dar sinais, você simplesmente desaparece com maturidade, cria algo que ninguém ignora: espaço. E é nesse vazio que a percepção muda. Mensagens indiretas, publicações calculadas, reações forçadas. Tudo isso nasce da tentativa desesperada de acionar o outro. Mas a verdade é que quem quer ser lembrado, o tempo todo está na prática dizendo que não consegue se afastar. E essa insistência silenciosa não seduz, desgasta. Você pode acreditar que está sendo sutil, mas do outro lado, a mensagem é clara. Ainda estou aqui esperando. E enquanto essa certeza existir, o outro não sentirá sua falta. Sumir com consciência não é desaparecer por orgulho, é recuar por sabedoria. Quando você para de tentar provocar reação, algo muda. Sua ausência deixa de ser estratégia e vira consequência de evolução real. Você não sumiu para causar efeito. Você se afastou porque parou de se perder em quem não te valorizava. E é exatamente isso que tem efeito. Quando o sumiço nasce de paz, não de vingança, ele se torna poderoso. Você não precisa conduzir o outro até você. Precisa apenas deixar que ele perceba o espaço que você antes preenchia. Ao parar de dar sinais, você quebra o ciclo de previsibilidade. A pessoa já não sabe onde te encontrar, nem o que você sente, nem o que você pensa. E essa incerteza é desconfortável. De repente, o controle que ela tinha sobre sua presença desaparece. E com ele, nasce a necessidade de buscar o que se perdeu. É quando você não aparece mais que o outro começa a se questionar. Será que foi embora de verdade? Será que cansou? Será que perdi mesmo? E é essa dúvida que inicia o movimento contrário. Quem era perseguido, agora persegue. Quem era ignorado vira ausência sentida. Mas nesse ponto você já está em outro estágio. Não implora, não cobra, não pressiona. Só observa. Porque seu maior sinal foi ter deixado de dar qualquer sinal. Nada é mais doloroso do que se entregar a alguém que não está disposto a receber. E mais ainda, continuar se oferecendo, mesmo diante da indiferença. A necessidade de ser aceito faz com que você se coloque à mesa de quem não tem apetite por você. Mas quando você entende que valor não se impõe, se percebe, algo muda. Você para de servir o seu melhor para quem não sabe apreciar. Enquanto você insiste, o outro relaxa. Quando você se oferece o tempo inteiro, sua presença perde peso. É como um prato sempre disponível. Em algum momento, ele deixa de parecer especial. Mas a escassez tem um efeito poderoso. Ao se afastar, você deixa o outro lidar com o vazio. E no silêncio da sua ausência, ele percebe que aquele acesso constante não era obrigação, era privilégio. A percepção muda não com explicações, mas com distância. Cada tentativa de ser aceito por alguém que não te valoriza consome partes da sua autoestima. Você se molda, se adapta, se minimiza, tudo para caber em um espaço que, na verdade, não foi feito para você. Isso desgasta, adoece e te desconecta da sua identidade. E quanto mais você insiste, mais o outro se acomoda. Até o dia em que você percebe: ninguém valoriza o que sempre aparece, o que nunca falta, o que está ali mesmo sem ser chamado. Quando você deixa de se oferecer, você se torna escasso.
E escassez no mundo emocional cria fascínio. Agora, sua presença não é mais certeza, é privilégio. Sua atenção não é gratuita, é seletiva. Isso altera completamente a forma como o outro te enxerga. E não se trata de jogar, trata-se de honrar a própria energia. Você não é o prato principal de qualquer mesa. É banquete que só se serve a quem tem fome de verdade. O que te ignora hoje te fortalece amanhã, se você souber reagir. A rejeição te mostra onde não insistir mais. A indiferença revela onde não desperdiçar energia. Quando você para de se oferecer, você finalmente para de se consumir. E nesse novo espaço, onde você não é mais refém da aceitação alheia, algo renasce, sua dignidade. E acredite, é exatamente aí, nesse ponto de reencontro com seu próprio valor, que o outro começa a notar. Tarde demais. No momento em que alguém te ignora ou se afasta, a decisão parece definitiva. Há um ar de certeza nos gestos frios, uma convicção aparente no silêncio. Mas o tempo é um espelho cruel. Ele devolve a realidade com mais nitidez. E quando você age com controle, presença silenciosa e reposicionamento emocional, você planta uma dúvida. Será que eu fiz a escolha certa? E essa dúvida, se bem alimentada, é o início da reversão. Você não precisa expor, cobrar ou confrontar ninguém. O arrependimento não nasce de acusações. Nasce do contraste. Enquanto o outro esperava que você se mantivesse ali, insistente, você se retirou com firmeza. Parou de insistir. Desapareceu sem raiva, sem drama. E esse tipo de atitude é raro. A maioria implode, grita, tenta se explicar, mas você se calou. E nesse silêncio, deixou uma semente plantada. A semente da dúvida. Ela germina sozinha com o passar do tempo. Nada desestabiliza mais do que perceber que aquilo que parecia garantido sumiu. Que a pessoa que sempre estava ali já não está. O silêncio nesse contexto é desconcertante. A ausência de reações, a quebra de padrões, o fim da previsibilidade. Tudo isso funciona como um espelho invertido. O outro esperava suas mensagens, esperava sua presença, esperava até sua dor, mas encontrou calma, encontrou vazio e começou a se perguntar: e se eu estiver errado? No início, a pessoa se convenceu de que estava fazendo o certo, mas com o tempo e diante da sua estabilidade, aquela certeza começa a rachar. Ela observa seus movimentos, ou a falta deles. Nota que você não implorou, não insistiu, não tentou se justificar. E isso fere mais do que qualquer palavra, porque revela que você seguiu em frente. E quem está acostumado a ser desejado, não sabe lidar com a sensação de ter sido deixado. Desapegar não significa deixar de sentir, significa deixar de depender. Quando você deixa de se mover em função do outro, você se recoloca no centro da própria vida. E esse movimento é visível. Ele se traduz em ausência emocional, em postura serena, em foco em si. O outro percebe. E o que era segurança vira insegurança. O que era indiferença vira incômodo. E de repente, quem tinha certeza começa a desejar uma nova chance, que talvez você já não esteja mais disposto a oferecer. Muitos, ao tentar reconquistar alguém, se distorcem. Mudam o tom, a essência, os princípios. Tentam se transformar em algo que o outro queira e perdem a si mesmos no processo. Mas a verdadeira virada não está em se modificar para agradar, e sim em refinar o que já existe dentro de você. O segredo é alterar a dinâmica, não a sua natureza. O jogo muda, mas você permanece inteiro. Você não precisa deixar de ser quem é. Só precisa deixar de agir como quem implora. O que transforma a percepção do outro não é uma nova versão sua, mas uma nova postura. Ao manter sua essência, seus valores, seu silêncio, sua dignidade, e ao mesmo tempo retirar o acesso fácil que o outro tinha, você provoca uma mudança invisível. A velha presença, agora inacessível, vira mistério, e o mistério é irresistível. Quando você começa a se desenvolver verdadeiramente, as provas se tornam desnecessárias. Você não precisa mostrar nada, nem esfregar na cara de ninguém que está diferente. O comportamento revela tudo. Sua nova rotina, seu foco,
sua ausência estratégica, seu controle sobre os impulsos, tudo isso comunica crescimento. O estoicismo ensina: o homem forte é reconhecido pelo que faz, não pelo que diz. E é exatamente isso que transforma o jogo. As emoções intensas atraem por um tempo, mas a estabilidade é o que intriga de verdade. Alguém emocionalmente estável, que não se afeta por qualquer ausência, que não se abala com silêncio, que não reage ao menor sinal. Esse alguém se torna magnético, porque é raro, e tudo que é raro se torna valioso. Sua tranquilidade, sua leveza e sua indiferença genuína começam a criar efeito. O outro nota que perdeu algo que talvez não encontrará em mais ninguém: equilíbrio. Você não se tornou outra pessoa, apenas mudou a forma de entregar sua energia. Aquela versão que antes esperava, agora escolhe. Aquela que antes se justificava, agora se cala. Aquela que reagia, agora observa. É o mesmo coração, mas com outra estrutura emocional. E isso faz toda a diferença. O jogo muda não porque você forçou uma transformação, mas porque você se realinhou com o que já estava aí. Só precisava ser ativado com sabedoria. Você não precisa mandar uma indireta para ser notado, nem deixar claro que está sumido para ser lembrado. A verdadeira ausência não é barulhenta, é sentida. E quem de fato marcou presença na vida de alguém, não precisa pedir para ser lembrado. Basta se retirar. Porque quem era significativo sem esforço, torna-se inesquecível quando se vai sem explicações. A mente humana é programada para valorizar o que perde. Enquanto algo está ali o tempo todo, é invisível. Mas no momento em que desaparece, surge a inquietação. É assim com objetos, momentos, pessoas. Se você era presença garantida e de repente não está mais, o desconforto começa. E não por vaidade, mas porque a ausência rompe o conforto. A falta aparece sem que você precise acionar nada. Ela se constrói sozinha. Sumir não é sumir de qualquer forma. É sumir com dignidade. É não dar explicações dramáticas, não criar despedidas encenadas, não ameaçar ir embora. Apenas sair da cena de forma natural, sem ruído. Isso causa mais impacto do que qualquer discurso. Porque enquanto todos gritam, quem silencia se destaca. A elegância de quem se retira com calma desestabiliza mais do que quem implora ou provoca. Antes era você que esperava uma mensagem, uma curtida, uma reação. Mas quando a ausência se instala e você permanece firme, essa espera começa a inverter. Agora é o outro que começa a procurar sinais, pequenos vestígios de você. Uma publicação, uma aparição, uma resposta. Só que você já não joga mais, não está sumido para chamar atenção. Está ausente porque se priorizou. E isso, paradoxalmente, te torna mais presente na cabeça de quem te ignorava. Chega um momento em que o outro percebe que perdeu algo valioso. Não porque você disse, mas porque não disse mais nada. O silêncio ganha peso. A sua ausência vira uma presença constante nos pensamentos de quem não soube valorizar sua companhia. E a falta, que antes era sua, agora é dele. Só que nesse ponto, você não está mais tentando voltar. Está seguindo, com calma, em um caminho que não precisa mais de validação. Se isso que você ouviu hoje fez sentido, então agora é com você. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sino, porque os próximos vídeos vão continuar te entregando exatamente o que ninguém te ensinou sobre como recuperar sua força emocional e virar o jogo sem perder a essência. Deixa também o seu gostei, isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo para quem precisa ouvir isso agora. E para eu saber que você ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo uma palavra que define tudo isso: irresistível. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.